if there's an open way. A paz do Senhor, meus irmãos. Neste momento vamos dar início a mais um culto de estudo. Estamos aqui no nosso templo, Bela Vista 1, onde nós estamos aqui trabalhando para que os irmãos possam ficar nas suas casas e assim nós possamos continuar em segurança nesta quarentena. Neste momento, para dar início ao nosso culto, vamos orar. Eu convido você na sua casa, se você estiver na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, me acompanhe nesta oração para que o Senhor nos abra o entendimento e nós possamos receber a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai poderoso, santo é o teu nome, poderoso tu és, ó Jesus Cristo. Neste momento agradecemos a Ti pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aprendendo mais da Tua palavra, mais de Ti, Senhor. Te pedimos neste momento, Senhor, que nos abra o entendimento, que possamos compreender aquilo, Senhor, que Tu tens colocado em nossos corações. Fala, Senhor, a Tua igreja, que a Tua igreja possa sair, Senhor, com um pouco mais de conhecimento acerca da Tua palavra. Usa-me, instrui-me para que fale somente aquilo que seja da Tua vontade. Abençoa, Senhor, a cada um daqueles que estarão ouvindo a Tua palavra. Amém, Senhor. Vamos, neste momento, antes do estudo propriamente dito, ouvir um louvor com a nossa irmã Jéssica. Pai, Senhor, amados irmãos, vamos louvar neste momento. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora que nós já adoramos ao Senhor, com louvor, vamos estar entrando no estudo. Irmãos, o estudo se encontra em Atos, capítulo 15, versículos do 6 ao 12. O título é O Primeiro Concílio da Igreja em Cristo. Abrindo parêntese, eu convido os irmãos também a olharem aqui, se você estiver no YouTube, a descrição fica embaixo, no Facebook fica em cima, a olhar aqui as descrições para você pegar o link do PDF do estudo. E assim você possa nos acompanhar nessa série de estudos. Este é o estudo de número 11 e o título é O Primeiro Concílio da Igreja em Cristo. Se encontra lá em Atos, versículos do 6 ao 12. Vamos estar lendo para iniciarmos o estudo. Se você possui sua Bíblia, se você está com um exemplar da Bíblia aí, por favor, nos acompanhe. Então, os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, quando passando a ouvir
Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Amém. Vamos estar lendo aqui o estudo. Queridos irmãos, a igreja de Jerusalém corria o risco de transformar-se num movimento religioso como outro qualquer da Judéia, se não fosse a sábia decisão dos apóstolos, dos líderes e da comunidade palestínica. A igreja de Cristo estaria fadada a um fortuito fracasso já em seus primórdios. Porém, o Espírito Santo conduziu o concílio de Jerusalém, abalizando por uma sábia decisão. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Isso é o versículo 28 e 29 do mesmo capítulo, o 15. Então, sob as instâncias de Paulo e Barnabé, os apóstolos convocaram o concílio de Jerusalém para tratar de uma questão que vinha perturbando os crentes gentios. Deveriam estes também observar os costumes e ritos judaicos? Isto porque alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O versículo 1 do capítulo 15 de Atos. As decisões desse concílio, realizado no ano de 48, foram mais do que vitais à expansão do cristianismo até os confins da terra. Certo? Então a gente observa uma situação que estava acontecendo lá com os nossos irmãos da igreja primitiva. O que acontecia? Os irmãos sabem que após o ministério de Cristo, depois que ele foi morto, ressuscitou e subiu, após ficar alguns dias aparecendo aqui na terra, após a sua ressurreição, 40 dias, os irmãos sabem que após isto, os apóstolos que tomaram as rédeas da propagação do Evangelho, cumprindo ali o ID do Senhor, eles que estavam responsabilizados por isso. Então, Paulo, Barnabé, Silas, Pedro, todos eles foram grandes pregadores que trouxeram assim multidões de almas. Pedro, ali no começo, foram logo 3.000 almas. Então, a igreja se expandia cada dia mais, cada dia haviam novos convertidos, e a palavra diz isso, que a cada dia ele acrescentava um número de convertidos. E aconteceu que dentre os convertidos havia os judeus convertidos e os gentios convertidos. Caso os irmãos não saibam, não lembrem o que é gentil, saiba que muito provavelmente você é um gentil, que é basicamente você não é judeu. Se você é judeu, você é judeu. Se você não é judeu, você é gentil. São os outros povos da terra. E nós sabemos que a salvação, todo o Antigo Testamento, é apenas ali com o povo judeu. Hoje, nós vemos que a maioria da igreja ela é gentia. A maioria são gentios e não mais judeus, porque o evangelho se propagou entre nós. Aconteceu que o Senhor Jesus, vindo à terra, uniu ali os gentios e os judeus em um só povo, em uma só igreja. Então, ali no princípio era mais explícito ali os judeus que iam se convertendo e viravam ali servos do Senhor Jesus Cristo, juntamente conosco, os gentios. Houve essa união. Cristo veio e trouxe a salvação a nós. Antes era ali mais restrita ao povo judeu e hoje Jesus Cristo ele abriu o caminho para que nós, que não somos judeus, tivéssemos acesso à sua palavra. Glória a Deus por isso. Então, havia esses dois tipos de cristão, os judeus convertidos e os gentios convertidos. Os judeus convertidos viviam sobre a lei judaica. E os gentios convertidos, muitas vezes vinham ali de deuses da época do Império Romano, vinham de práticas pagãs e etc. Então, acontecia que os judeus, eles diziam que os gentios precisavam cumprir os ritos judaicos. Eles eram chamados de judaizantes na palavra do Senhor. E eles diziam que os gentios precisavam se circuncidar, por exemplo, que era uma coisa que os judeus faziam, e que precisavam cumprir os ritos judaicos. E houve grande discussão se realmente era necessário que os gentios fizessem esses ritos judaicos, dentre eles também a circuncisão. E após toda essa discussão, esse alvoroço, os discípulos eles decidiram convocar o concílio lá em Jerusalém no ano 48 para que se decidisse isso, para que eles pusessem fim a isso, para que não ficasse essa discussão, para que eles chegassem a um consenso através do concílio.
E então, a primeira pergunta que a gente pode fazer dessa leitura é o que é um concílio, que é justamente o nosso tópico 1. O que é um concílio? A definição é originária do vocábulo latino concilium. A palavra concílio significa conselho, assembleia. O concílio, por conseguinte, é uma reunião de representantes da igreja cujo objetivo é deliberar acerca da fé, doutrina, costumes e disciplina eclesiástica. Irmãos, o texto é autoexplicativo, então eu vou me ater aqui a dar um exemplo a vocês. Vamos lá. Nós podemos dizer que houve aqui na Assembleia de Deus um concílio recentemente, que foi justamente com o início desta pandemia que estamos vivendo. Estamos aqui, então, no dia 8, onde estamos no meio dessa pandemia, onde nós temos que ficar em casa, e se você está vendo esse vídeo, é porque teve esse problema com que os irmãos sabem que nós estamos vivendo, nesse nosso contexto histórico atual. Houve um concílio, uma reunião com os pastores da nossa Assembleia de Deus, para decidir quais seriam os rumos, o que a igreja ia fazer nesse período. E nós decidimos que os cultos, eles continuariam, mas de forma online. Estamos hoje aqui na igreja 2 pessoas para gravar este culto, para que os irmãos possam estar aprendendo da palavra do Senhor e assim fiquem em casa, para que nós possamos estar seguros. Isso foi um concílio, uma reunião para decidir os rumos do evangelismo e do culto a Deus. Então esse é um exemplo de um concílio recente que nós temos, certo? Então, nós entendemos ali que os apóstolos, os líderes da igreja naquela época, eles se reuniram para decidir uma questão acerca da fé e acerca de como seria o rumo da igreja naquele período, tendo em vista aquele problema da época, que era essa dúvida, este problema, essa questão de os gentios, novos convertidos ao cristianismo, eles precisavam se circuncidar, precisavam cumprir os ritos judaicos. Essa era a dúvida. E alguns judeus, judaizantes, né, chamados assim, eles concordavam que os gentios tinham que cumprir e outros diziam que não. E houve essa discussão. Bom, a gente teve concílios no Antigo Testamento. O primeiro concílio da Velha Aliança deu-se quando Moisés congregou os anciãos de Israel para declarar-lhes o plano de Deus para libertar os hebreus do Egito. Você pode conferir isso lá em Êxodo capítulo 4, no versículo 29. A partir daí, muitos foram os concílios convocados, quer pelos reis, quer pelos profetas, para tratar das urgências nacionais e das crises que surgiram ao longo da história de Israel no Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29, Esdras, capítulo 10, versículo 14, Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. Os irmãos podem conferir aí essas referências que eu falei. E também, no Novo Testamento, nós tivemos 3 ocasiões distintas aí listadas, onde houveram concílios. Os apóstolos reuniram-se em 3 ocasiões distintas para decidir sobre pendências na comunidade cristã. A primeira vez para eleger Matias em lugar de Judas Iscariotes e aguardar a chegada do Consolador. Isso aí foi logo após Jesus subir. Havia essa pendência, eram 12 os apóstolos. E Judas, ele tinha traído o mestre, vendeu o mestre por 30 moedas de prata para os judeus da época o crucificarem. E então eles precisavam de alguém para assumir o lugar de Judas. E eles se reuniram e decidiram que Matias tomaria ali o lugar de Judas, que havia, infelizmente, apostatado. Bom, a segunda vez foi para instituir o diaconato. Havia ali a necessidade de dar assistência aos irmãos. Alguns irmãos precisavam de comida, precisavam de mais auxílio. E os irmãos, eles sempre, a igreja, desde seu princípio, sempre foi auxiliadora daqueles que tinham menos condições financeiras. Esse é o nosso papel. Como os apóstolos já ficavam de um lado para o outro pregando o evangelho, para que eles focassem só em evangelizar, eles instituíram os diáconos, 7 homens, para que cuidassem das necessidades dos irmãos. Aí a origem do diaconato, e o diaconato surgiu a partir de uma reunião, onde eles instituíram 7 homens, dos quais nós podemos lembrar aí de Estevão. E a terceira vez, o terceiro concílio, é esse que nós estamos estudando agora, que foi para decidir as imposições que os judaizantes buscavam impor sobre os cristãos gentios. Essas referências vocês podem pegar tudo no livro de Atos. Atos capítulo 1 e o capítulo 15 também agora.
Os irmãos podem conferir. A leitura do livro de Atos é muito importante, ainda mais agora que estamos nessa série sobre o livro de Atos, dos apóstolos. Bom, no tópico 2, irmãos do nosso estudo, a gente vai ver a importância do Concílio de Jerusalém. Aqui, o propósito desse tópico é nós entendermos o quão decisivo e o quão importante foi esse concílio para nós que estamos aqui hoje também. A terceira reunião dos apóstolos, que viria a ser conhecida como Concílio de Jerusalém, foi tão importante e vital à Igreja de Cristo que dela dependia o futuro do cristianismo. Nós somos o futuro do cristianismo daquela época, então o nosso futuro de hoje dependeu deste concílio. Se os apóstolos houvessem cedido à pressão dos judaizantes, a religião do Nazareno extinguir-se-ia em mera seita judaica. Mas os dirigentes da igreja, instrumentalizados pelo Espírito Santo, houveram-se com sabedoria e firmeza, possibilitando que o reino de Deus, transcendendo as fronteiras de Israel, se universalizasse até os confins da terra. O Concílio de Jerusalém foi modelar desde a convocação até as suas derradeiras decisões. Então, irmãos, se os nossos primórdios ali da igreja, se nesses primórdios os apóstolos tivessem cedido à pressão que os judaizantes faziam, nós nos transformaríamos em uma mera seita judaica. Seria apenas uma parte do judaísmo ali com um costume meio diferente, com um profeta diferenciado, que foi Jesus. Mas não, Jesus ele veio para trazer a salvação a todos. E ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei, porque se, como Pedro fala, fardo este que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, Jesus cumpriu a lei. Nós não teríamos toda esta abrangência, nós não estaríamos assim tão grandes como estamos hoje, o cristianismo, se não fosse a esta reunião, a este concílio que eles fizeram. Então a gente entende a importância dessas reuniões para decidir acerca da fé, acerca daquilo dos rumos que se devem tomar a igreja do Senhor. Então, é muito mais conveniente que ao invés de nós brigarmos e discutirmos, nós nos reunirmos para decidir acerca daquilo que deverá ser feito. Assim como foi feito aqui pela Assembleia de Deus, onde os pastores se reuniram e decidiram que nós estaríamos fazendo os cultos desta forma, para que os irmãos continuem a adorar o Senhor do seu lar. Recentemente tivemos aí a ceia do Senhor, que foi realizada a cada um em suas casas, e o nosso pastor presidente Samuel Câmara, junto com sua esposa Rebeca Câmara e seu filho Felipe, fizeram aí, foi ao ar na nossa televisão, no YouTube, Facebook. Foi uma bênção, nós ceamos em casa, e tudo isso foi fruto de uma reunião também, onde nós, em vez de ficarmos assim, discutindo o que será que vai fazer, como é que vai fazer, nos reunimos, decidimos e aplicamos. Então, é muito importante que nós tratemos as coisas do Senhor com esta seriedade, e nós pegamos esse exemplo lá com os apóstolos nos primórdios da igreja, a igreja primitiva. Então, o concílio de Jerusalém foi convocado pelos apóstolos sobre as instâncias de Paulo e Barnabé, enviados pelas igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia. Requeriam eles fosse tomada uma resolução urgente quanto a este problema. O problema era, os gentios deveriam observar também os costumes e ritos judaicos, incluindo a circuncisão. Havia esse problema, havia essa dúvida, e ela precisava ser solucionada. Então, Paulo e Barnabé convocaram este concílio para que fosse decidido estes rumos. Presidência. Sendo a figura de Pedro preponderante entre os santos da circuncisão, concluiu-se que ele tenha presidido o concílio de Jerusalém. Em todos aqueles acalorados debates, o apóstolo agiu com sabedoria e moderação. Tudo fez por observar a unidade da igreja no Espírito Santo. Então, este concílio foi convocado por Paulo e Barnabé e presidido pelo nosso querido apóstolo Pedro. Bom, os debates ocorreram, né? E as discussões são acaloradas. Hoje em dia, nos ministérios, né, pastorais que existem, há também discussões acaloradas, porque as coisas do Senhor, elas têm que ser tratadas com ali sabedoria, e muitas vezes os irmãos têm visões diferentes, porque nós somos um corpo, e assim como no meu corpo eu tenho meu braço esquerdo, meu braço direito, meus olhos, meus ouvidos, a gente tem também diferentes membros do corpo da Igreja de Cristo, com diferentes membros, diferentes visões, certo? Porque, por exemplo, para beber água, a cabeça manda que a mão feche para pegar o copo e que a boca abra.
Então, enquanto o irmão recebe a mensagem de abrir, o outro recebe a mensagem de fechar, fica essa confusão. Então, é necessário se reunir para decidir como é que vai ser as coisas. Então, às vezes, as discussões são acaloradas porque há diferentes visões. Um está dizendo, mas tem que fechar, mas tem que abrir, entendem? Então, as discussões são acaloradas. Extremados na defesa do farisaísmo, exigiam os judaizantes. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, versículo 5 aí do capítulo 15. Em seguida, Pedro levanta-se e põe a historiar como os gentios, por seu intermédio, vieram a converter-se a Cristo para calar a boca dos adversários. Indaga o apóstolo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que foram salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Os versículos 10 e 11. Então, depois da exposição de Pedro, os também apóstolos Paulo e Barnabé tomaram a palavra. Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, faz a seguinte observação. Então toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então ali, no versículo 12, nós temos o registro, de a multidão se silenciando para ouvir Paulo e Barnabé. E nós entendemos que muitos sinais o Senhor operou entre os gentios. Houve gentios sendo convertidos, houve gentios sendo batizados com o Espírito Santo, curados, etc. Basta você ler o livro de Atos que você vai encontrar inúmeros relatos, assim como Barnabé e Paulo contaram inúmeros relatos ali no concílio. Então, houve as discussões aí. O pronunciamento decisivo de Tiago. Apesar de sua reputação conservadora, Tiago, irmão do Senhor, sai em defesa dos santos gentios e da universalidade da Igreja de Cristo. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Lá nos versículos 19 e 20. A gente leu aqui até o 12, que foi quando Barnabé e Paulo tomaram a palavra, mas depois vem Tiago, que teve ali o seu pronunciamento decisivo. Foi quando eles tomaram a decisão do que realmente, de como seria. Então, irmãos, aqui no tópico 3 do nosso estudo, nós vemos a Carta de Jerusalém, que foi, encerrando os debates, os apóstolos decidem enviar uma encíclica às igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia, por intermédio de quem? Paulo, Barnabé, Judas e Silas, expondo as resoluções tomadas no concílio de Jerusalém, os versículos 27 ao 30, do capítulo 15. Resoluções estas, aliás, que se fizeram universais tanto em relação ao tempo quanto ao espaço, tornaram-se contemporâneos dos cristãos em todas as eras. Em resumo, o documento trata dos seguintes temas: a salvação pela graça. Os apóstolos eles deixam bem patente o apoio ao evangelho que Paulo proclamava aos gentios, que era a salvação pela graça. Antes a salvação se dava não pela lei, pela fé, mas através ali da lei, onde os nossos irmãos judeus tinham que cumprir ali, se esforçar para cumprir a lei, para que fossem salvos. Já Jesus, ele nos traz a salvação pela graça, onde basta nós crermos e seguirmos aquilo que ele nos pede que sigamos. A salvação pela graça, lá no versículo 11, que nós lemos do capítulo 15. Foi a primeira resolução aí deste concílio. A segunda tratava da carne sacrificada aos ídolos. A carta circular dos apóstolos ela é bem clara, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 29. Essa recomendação teria alguma serventia para nós hoje? Irmãos, além das festas juninas e doces distribuídos no dia de Cosme e Damião, há muitos banquetes consagrados aos deuses das riquezas, às divindades do poder corrupto e corruptor, e aos demônios da permissividade moral e do relativismo ético. Outro sim, cuidado com os restaurantes que logo na entrada expõem a sua divindade como se for um mero folclore. Não é folclore, é demônio mesmo, diz aqui o nosso estudo. Então, irmãos, quanto a essa questão da carne sacrificada aos ídolos, a gente entende que há uma progressão nessa questão. Porque lá no capítulo 8 de 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê Paulo falando a seguinte coisa: portanto, quanto a esse assunto, se devemos comer carne sacrificada previamente aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é coisa alguma. Só existe um Deus e nenhum outro.
Segundo muita gente, existe uma quantidade de deuses tanto nos céus como na terra. Contudo, sabemos bem que há um só Deus, o Pai, a quem pertencem todas as coisas. Isso já me lembra de Salmos 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, todos que nela habitam. Continuando aqui em Coríntios, a quem pertence todas as coisas e que nos fez para sermos dele. Nós também pertencemos a Deus. Também há um só Senhor, Jesus Cristo, que criou igualmente todas as coisas e nos dá a vida. No entanto, alguns cristãos não compreendem isto. Durante toda a sua vida, habituaram-se a pensar que a comida oferecida aos ídolos é realmente consagrada a deuses reais. E agora, ao comerem tais alimentos, isso perturba-os e fere a sua consciência sensível. É verdade que não alcançamos o favor de Deus por aquilo que comemos. Não nos tornamos piores por não comermos, nem melhores por comermos. Mas tenham cuidado ao usarem dessa liberdade de comerem, seja do que for, para que não levem a pecar algum irmão cristão cuja consciência seja mais fraca. E então Paulo ele nos explica que o ídolo não é nada. Então que não há assim necessariamente um problema ao comer alimentos que sejam consagrados a ídolos, outros deuses. Nós sabemos que há um só. Se você é cristão, você crê na existência apenas de um Deus trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um, assim como nós somos um com Ele. Então, entende-se que é uma revelação periódica, progressiva quanto à alimentação. Até porque, irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, mas o ser humano já foi vegetariano. O seu corpo foi ali feito para ser vegetariano. Adão e Eva comiam plantas, né? Frutas. Depois, isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, os irmãos podem conferir. Depois, lá no capítulo 9, no versículo de 3 ao 5, isso após o dilúvio, é dito que tudo que se move poderia ser comido, com exceção do quê? Do sangue, porque no sangue, né, está a vida. E depois, os judeus, eles param de comer o músculo do quadril da parte de trás da coxa do animal. Por quê? É em alusão à luta de Jacó com o anjo. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 32, versículo 32. E depois, né, outra progressão, eles comiam apenas animais puros. Havia os animais puros e os impuros, e a gente tem uma descrição detalhada enorme aí, lá em Levíticos 11, do que é um animal puro e o que é um animal impuro. E hoje, vale aquilo que é retratado, que é revelado a nós através de 1 Coríntios capítulo 8. A polêmica que se dá é devido a Atos 15 já falar de outra forma. Mas a gente vê aí o apóstolo Paulo ele nos explicando melhor. Mas é interessante, uma observação para nós passarmos desse assunto, é que ainda no capítulo 8 de Coríntios, a gente leu do 4 ao 9, agora vamos ler do 1 ao 3. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Paulo, antes dele entrar no assunto propriamente dito da comida sacrificada aos ídolos, ele nos dá um banho assim em quem sente orgulho, né, quem fica orgulhoso por entender que não há problema em comer, mas ele explica que isso não vale de nada se você não tem amor. E lá no versículo 9, né, que é quando ele fala que, ele diz assim, mas tenham cuidado ao usarem dessa liberdade de comerem, seja o que for, para que não levem a pecar algum irmão cristão cuja consciência seja mais fraca. Ou seja, Paulo ele diz, vocês têm essa liberdade, mas saibam usar, cuidado quando usar. Então, né, eu escrevi assim, esclareço também que o versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 8, não pode ser desprezado, justamente porque, como Paulo explicou, nos versículos de 1 a 3 desse mesmo capítulo, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ou seja, ele basicamente diz que não adianta saber que pode-se comer carne sacrificada aos ídolos e não agir com amor para com os irmãos. Ele fala que quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, e que quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Ou seja, se você sabe que pode comer todo tipo de coisa, não use dessa liberdade para perturbar os irmãos, mas tenham cuidado ao usarem dessa liberdade de comerem, seja do que for, para que não levem a pecar algum irmão cristão cuja consciência seja mais fraca.
Então, irmãos, quem come não perturba quem não come não perturba quem come. Agora nós temos que ter respeito aos irmãos que se sentem mal com esse tipo de coisa. Então, avançando no assunto, da ingestão de carne, de sangue e de carne sufocada. Parece uma recomendação banal, nada na Bíblia pode ser banalizado. Ouçamos e obedeçamos a encíclica apostólica, que vos abstenhais do sangue de animais sufocados. Receitas culinárias que empregam sangue como um de seus ingredientes contrariam as leis divinas. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Nós já tratamos deste assunto. Então, vemos algo muito importante que foi das relações sexuais ilícitas. Num século tão promíscuo e leniente como este, a recomendação dos santos apóstolos não deve ser esquecida. Que vos abstenhais das relações sexuais ilícitas. Versículo 29 de Atos 15. O que é a relação sexual lícita? Né? Diz aí, não faça a ilícita. Mas o que é a ilícita? É a praticada no âmbito do casamento entre um homem e uma mulher. Logo, o sexo, antes e fora do casamento, é ilícito e pecaminoso. Então, se você é casado com a sua mulher, aproveite. É até pecado não aproveitar. Paulo diz que não vos abstenhais um do outro, a não ser que seja por um tempo para que se dediquem à oração. Mas voltem para que não deis lugar à carne. Então, é pecado não querer, né? Mas, quando é fora do casamento, ou seja, namoro, amizade, né? Ou até o conhecido sexo casual, né? Ele é ilícito. E também é pecado o homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. A gente vê isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Romanos capítulo 1, do 26 ao 27, e por aí vai. A voz dos apóstolos não pode ser calada pela lei da mordaça. Irmãos, a questão do homossexualismo é uma questão bem polêmica, porque no nosso tempo, né, há muita discussão acerca de homofobia, de várias coisas que tem aí. Mas é básico, a palavra do Senhor, ela nos instrui acerca disso. É uma dificuldade como todas as outras. Há irmãos que têm dificuldade com pornografia, há irmãos que têm dificuldade com homossexualismo, há irmãos que têm dificuldade com ganância, com orgulho, com mentira, e por aí vai. Mas são todos pecados que devem ser vencidos e que o Espírito Santo nos dá força para vencer. O que não pode haver é irmãos julgando pessoas que têm problema com homossexualismo, porque é até uma hipocrisia. Porque pessoas que, por exemplo, fornicam, que fazem o sexo antes do casamento, por muitas vezes não sofrem o mesmo peso que homossexuais. Claro que são duas situações distintas, mas os dois pecadores, tanto o homossexual quanto o que fornica, porque não adianta você não ser homossexual, quer dizer que é o macho, e fazer o sexo antes do casamento. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Não é essa a masculinidade que o Senhor nos ensinou. Não é a masculinidade bíblica. Então, os dois têm que ser tratados com amor e instruídos na palavra do Senhor. Então, irmãos, a conclusão do nosso estudo é que o exemplo dos santos apóstolos mova a Igreja de Cristo a livrar-se de toda a briga local, a fim de mostrar a sua vocação universal e eterna. O mesmo Espírito que dirigiu o Concílio de Jerusalém faz-se presente no meio do seu povo, inspirando os ministros do Evangelho a tomarem decisões de conformidade com a Bíblia Sagrada. Interessante, o concílio convocado para combater o legalismo judaizante tornou a Igreja de Cristo mais santa e pura. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos tomar esse exemplo para nós. Se há discussão, que haja após um consenso, que não seja meramente ali em vão, que não sejam discussões que não levem a lugar nenhum. Se há discussão, tem que haver ali um consenso, né, para que se haja a comunhão, porque é como Paulo falou, né, ali acerca do conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, eu peço a Deus que abençoe todos os irmãos que estão ouvindo a mensagem esta noite, que vocês possam pesquisar até mais, não se atenham àquilo que está sendo falado aqui nesse estudo. Procure, pegue sua Bíblia e leia. Leia lá Êxodo, leia Atos, leia de tudo. A palavra do Senhor está hoje disponível para você. Você pode pesquisar na internet, você pode comprar uma Bíblia. Antes não era tão fácil assim, não. Era mais difícil. E hoje a gente tem tantas facilidades aí, até mesmo você provavelmente está deitado ou até sentado vendo aí
acompanhando o culto, adorando ao Senhor e aprendendo mais dele. Vamos então orar, certo? Ao Senhor para que nos conceda as suas bênçãos e para que o nome dele seja exaltado. Senhor Deus e Pai poderoso, santo é o teu nome e poderoso tu és. Obrigado, Senhor, pelo estudo, ó Pai, que foi ministrado aqui pelo teu Espírito Santo. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque falaste aos nossos corações e temos certeza, Senhor, que foi um estudo muito produtivo. Senhor, que este conhecimento, Pai, não seja motivo de orgulho, Senhor, mas de amor, para que possamos, ó Pai, aplicar aquilo que aprendemos, Senhor, para que nós não venhamos, ó Pai, nos deixar levar por brigas, por discussões que não levam a lugar nenhum, mas que assim como os apóstolos, Senhor, possamos decidir as coisas, Senhor, de maneira séria, para que possamos, ó Pai, progredir, avançar na propagação do Teu Evangelho, Senhor Deus, pois Tu mesmo falaste, ó Jesus, que um reino dividido contra si mesmo não prevalece. Então, que não estejamos divididos, Senhor, mas que, Senhor, possamos compreender através de estudos como esse acerca da união que nós devemos ter, ó Pai. Bendito seja o Teu nome para que possamos viver aquilo que Tu ensinaste. E Tu ensinaste, ó Pai, a comunhão e o amor ao próximo. Obrigado, Senhor, por este estudo. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Você possa ter aprendido. Lembre-se de procurar mais. Os estudos, como eu falei antes, estão na descrição e os irmãos podem estudar mais nas suas casas. Que o Senhor lhe abençoe. Continue cultuando ao Senhor aí. Amém. Então, irmãos, neste momento, para encerrarmos, vamos estar ali ouvindo um louvor com a nossa irmã Jéssica, que novamente estará louvando ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. If there's an open way